Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista de Itauá, da PIB Nova Jerusalém. É uma alegria estarmos reunidos novamente, juntos para adorar a Deus. Estamos no dia 24 de maio e você deve então compartilhar esse link do nosso culto para que outras pessoas possam celebrar conosco. Reúna a sua família, se tem alguém ainda que não está na sala, que não está com você, chame-os para que estejamos juntos nesse tempo de adoração. Estamos no mês da família. O nosso tema é Minha Casa, uma extensão do céu. Que a sua casa seja de fato uma extensão do céu. Nós queremos começar esse culto orando, queridos, porque nesta semana, no dia 18 de maio, que foi na segunda-feira, o dia não é celebrado, mas é um dia separado para que um alerta seja dado, para que informações sejam compartilhadas, para que movimentos sejam feitos na direção de conscientizar nossas igrejas e nossa nação a respeito do abuso e da exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual de crianças e adolescentes. Então é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Você que é da PIB de Nova Jerusalém, nós passamos alguns vídeos no dia 16, 17, 18, para que você pudesse conhecer um pouco mais essa realidade. A verdade é que nesse tempo de pandemia, muitas crianças estão sofrendo abusos e violência em suas casas, em seus lares, no lugar onde deveriam ser protegidas. Elas têm sofrido, como é na maior parte das vezes que elas sofrem esses abusos. Mas essa estrutura é muito grande em nosso país, e a igreja não concorda com isso, ela é contra isto, porque o evangelho é o evangelho da graça e da misericórdia, mas da justiça de Deus. E na justiça de Deus não há espaço para que nós nos omitamos a respeito desta realidade. Você, como cristão, deve conhecer esta verdade, deve falar contra isso, deve estar atento, porque talvez perto de você exista alguma situação de abuso, de exploração, de opressão de crianças, e você deve então denunciar. O Disque 100 é o telefone que você deve ligar para anonimamente então denunciar esse tipo de abuso. Agora, bem dito, de repente você, pai e mãe crente, talvez vocês estejam um pouco equivocados quanto à educação que tem dado aos seus filhos. E talvez, infelizmente, sua casa seja um lugar onde a criança não tem sido cuidada e protegida, mas ela tem sido oprimida por você. Que Deus tenha misericórdia de você, que você se arrependa, que você procure ajuda, e que você seja uma casa, um lar, uma família, onde a extensão do céu acontece, porque há paz para adultos, há paz para idosos, há paz para crianças. Que a sua família seja um lugar seguro para as crianças, que nossas igrejas sejam lugares seguros para as crianças e adolescentes. Vamos orar? Senhor Deus, que a tua mão protetora esteja sobre os nossos filhos e filhas, sobre as crianças das nossas igrejas, do nosso país. Nós pedimos, Senhor Deus, que tu nos abençoe, para que nós não nos omitamos diante dessa situação no nosso país, em famílias que talvez estejam próximas de nós, ou quem sabe até na nossa casa. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem compaixão de nós, para que o nosso coração esteja sensível à tua voz. O evangelho nos chama, Senhor Deus, a militar em tantas áreas da justiça do reino de Deus. Às vezes, Senhor, a gente se perde, a gente está militando em áreas que não fomos chamados pelo evangelho para militar. O Senhor nos ajude para que sejamos nós, Senhor Deus, aqueles que vivem a justiça do teu reino, em todos os lugares e ambientes nos quais nós estamos, ou que nós entramos, ainda que virtualmente. Senhor Deus, nós pedimos que nossas igrejas sejam lugares seguros para as nossas crianças, para os adolescentes. Pedimos que as nossas casas sejam lugares abençoadores para os nossos filhos. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha proteger cada menino, menina, Senhor, desta nação, desta cidade, Senhor Deus, dos nossos bairros, das comunidades que estão próximas à nossa igreja. Eu peço pelo bairro de Itauá, as comunidades que estão próximas desta igreja, pela Barreira do Vasco, Senhor Deus, que o Senhor possa proteger essas crianças.
e que sejamos nós, tua igreja, instrumentos teus, uma mão de ajuda, de socorro, de denúncia. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor Deus, ajude-nos, Senhor. Nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Boa noite, queridos. É um prazer mais uma vez poder estar na sua casa, juntos, adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Você tem motivo para agradecer a Deus essa noite? Então eu quero convidar você a, quem sabe, ficar de pé na sua casa. E vamos juntos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Consagramos a nossa vida a Ti. Nós entregamos a nossa vida a Ti. O nosso culto, sacrifício vivo, santo e agradável. Ó Deus, em nome de Jesus, consagramos, entregamos a Ti, não apenas nosso canto, mas a nossa vida num todo, de maneira completa, Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra
a te exaltar com todo meu amor. Te louvarei, eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. A nossa caminhada, ela é de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. É isso que nos faz caminhar firmes e fortes. Não somos melhor nem superiores a ninguém, mas somos pessoas que creem. Nós cremos no agir, na mão de Deus, nós cremos no cuidado de Deus, e independente de toda situação, nós caminhamos a nossa vida rompendo em fé. Que nós possamos nesse momento continuar declarando isso. Você pode declarar comigo? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e
cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. nas montanhas e vales, Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. nossas dificuldades nos aproximam do Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me maneira nenhuma. impedir de caminhar. Aleluia. E assim continuamos em Cristo. Se diante de Declare mim isso. não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Você pode cantar isso? Rompendo em fé, Rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. vou lutar e vencer, vou plantar e Colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia. A cada dia vou viver Rompendo em fé. a cada dia vou viver rompendo em fé. Às vezes não tem muito a dizer, irmãos. Depois desse louvor, não preciso falar muito aqui. Eu te convido a romper em fé. Eu te convido a, nesse momento, abrir o seu coração, rasgar diante de Deus. Nós estamos orando aqui por tantas pessoas e aqui compartilho de uma luta particular. Como os irmãos sabem, meu sogro, já mais de 40 dias internado, já partindo para 50 dias. E graças a Deus a recuperação dele tem sido grande. E hoje, nessa semana, nós ouvimos os médicos dizerem o seguinte: ele é um vitorioso, porque até mesmo nós havíamos perdido a esperança. E isso é fé. Fé não é crer que o milagre vai acontecer, mas que o Deus do milagre pode agir. A nossa fé não está na situação, a nossa fé está no Deus que pode mudar a situação. Eu te convido nesse momento a crer nesse Deus. Eu te convido nesse momento não crer como a mulher do fluxo de sangue que queria a cura. Ela falou assim: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus. Ela sabia que de Jesus poderia sair virtude, de Jesus poderia sair poder. É de Jesus, é em Jesus que nós confiamos. Então eu te convido nesse momento a romper em fé comigo, a lembrar quem você tem orado, a lembrar a sua circunstância, a lembrar a situação, a lembrar do mundo nesse momento. Pastor, não tem um motivo. Claro que temos, estamos vivendo uma pandemia e você está dentro desse mundo. Então vamos orar ao Senhor.
Vamos interceder ao Senhor nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, nós nesse momento estamos rompendo em fé. Nesse momento nós rompemos em fé através da oração. Nós rompemos em fé através daquilo que o Senhor nos ensinou a orar ao Senhor, e nós somos gratos a Ti. Nós queremos iniciar rompendo em fé, ó Deus, sendo grato, porque às vezes nós não conseguimos ver as coisas boas, Senhor. Às vezes, ó Deus, os problemas são aquilo que nos afeta, nos cega, não nos faz perceber que Ele é um percentual mínimo comparado ao tanto que o Senhor tem feito, comparado ao tanto que o Senhor tem derramado sobre nós por tantos anos, ó Deus. Então nós queremos dizer, Senhor, nós queremos romper em fé, em gratidão ao Senhor, queremos ser gratos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado, cuidado da nossa vida. Muito obrigado porque, independente das circunstâncias, nós temos a paz do Senhor no nosso coração. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque somos conscientes que nós não somos merecedores de nada disso. A Tua graça é maravilhosa, a Tua misericórdia é esplêndida, e o Teu amor nos constrange, Senhor. Pai, nesse momento nós queremos entregar diante do Senhor circunstâncias, pessoas, vidas, famílias, casamentos, filhos. Nós queremos de qualquer maneira colocar tudo diante do Senhor, trazer tudo diante do Teu altar e clamar a Ti, para que o Senhor possa intervir, clamar a Ti, pedindo, Deus, essa é a maneira que temos, orar a Ti. E nós abrimos nesse momento o nosso coração diante do Senhor, rasgamos a nossa alma diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, consola aqueles que estão sofrendo, chorando. Traga a resposta, intervenha naqueles que, quem sabe, ouviram dos médicos, não tem mais jeito. Quem sabe, ouviram dos médicos, nós não sabemos mais o que fazer. E a Tua palavra nos orienta nisso, Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa é olhar para Ti. Deus, colocamos mais uma vez a nossa esperança no Senhor. Que o Senhor possa intervir na vida desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor possa enxugar a lágrima desse que nesse momento chora. Que o Senhor possa enxugar a lágrima, que o Senhor possa mostrar uma solução, um caminho. Que o Senhor traga esperança a esse que se encontra desesperançado, ou quem sabe desesperado. Que haja esperança do Senhor, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa tocar em vidas, a qual eles possam sentir o toque do Senhor no seu coração, na sua alma, na situação a qual eles estão clamando a Ti. É o que nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente continua, queridos, em adoração ao Senhor, através de dízimos e ofertas. Você que tem se colocado à disposição do reino de Deus. Você que tem entendido que mesmo nesse tempo de dificuldade, o Senhor tem se mantido fiel, e ainda que falte, nós sabemos que Deus continua sendo fiel. E eu queria convidar você que é da Igreja Batista de Itauá, para estar dizimando e ofertando. Você que é da primeira Igreja Batista, Nova Jerusalém, que você possa estar dizimando e ofertando. Que você também continue sendo instrumento de Deus através da sua igreja, porque a oferta é apenas uma maneira de dizer: Senhor, muito obrigado. É o mínimo de muito que o Senhor tem dado, mesmo nesse tempo de dificuldade. Quem sabe a sua oferta hoje é como a oferta da viúva pobre, ou quem sabe a sua oferta é como o maná do povo no deserto. Era para aquele dia, aquele alimento, mas você sabia que Deus não ia deixar faltar. Então eu te convido nesse momento, a você que você pode transferir. Se você, a nossa igreja, a agência do Bradesco, você pode transferir direto para a igreja. Tem um QR Code na tela também. Você pode, no momento do louvor, fazer a sua transferência através do QR Code. Ou se você preferir, pela internet, pelo site da igreja, você pode acessar ali. Tem o Atos 6. E você tem, todo o processo é tudo muito tranquilo, com muita clareza. E que Deus possa abençoar a sua vida com a sua generosidade, a sua fidelidade. Que o Senhor continue abençoando. Como gostamos sempre de dizer, irmãos,
É o Senhor quem tem feito tudo isso. Nós continuamos dependendo de Deus por aqueles que Ele tem impulsionado a contribuir, a fazer, e a obra continua seguindo em frente. Nós louvamos a Deus. Nesse momento, enquanto o ministério de louvor estiver cantando ao Senhor, você pode dizimar e ofertar ao Senhor no nome de Jesus. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Sua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Sua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Sua igreja resplandecerá. O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Ah, Renatinho fazendo Renatice. típico. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tá faltando só ela. Bora começar. Deixa eu ver aqui.
Demorando. Aí. Aí, nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo, entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, a gente continua estável, então vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho, já volto. Tá bom, vai lá. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você, você pode ir lá embaixo buscar? Para mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá embaixo. Falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Respira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, acabou. Aleluia. Dava pra gente repetir essa canção umas 30 vezes. Somos casa de Deus, morada do Pai. Nós vamos resplandecer como casa de Deus. Que coisa boa a unidade da Igreja do Senhor Jesus. Quero mais uma vez agradecer ao Rômulo, nosso baterista, ele está ali saindo, membro da primeira Igreja Batista de Vila da Penha, hoje veio nos ajudar, porque temos esse carinho entre as igrejas, um abençoando o outro, e eu louvo a Deus pela vida da Suane, do Bernardo, que ficaram aí esse tempo sem o papai, eles esteve aqui nos ajudando para a glória de Deus, assim como tanta gente boa aqui na nossa igreja também servindo a Jesus. É por isso que nós entregamos dízimos de ofertas, porque no momento de dízimos de ofertas, quando contribuímos, quando nos unimos, temos unidade em Deus, a gente consegue ofertar ao Senhor para a glória dele. Eu queria então orar agradecendo a Deus por os dízimos, pelas ofertas que entraram esta semana, que vão entrar ainda, né? Hoje é 24 de maio, né? Penúltimo domingo do mês de maio. Imagina a administração das nossas igrejas na última semana de maio. Deus tem nos abençoado com a sua oferta, com a sua fidelidade e também com a sua liberalidade. Pai, eu quero agradecer a Ti por cada centavo que foi destinado à manutenção da obra do Senhor neste lugar, aqui em Tauá, também em Nova Jerusalém. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando as suas igrejas, como nós temos afirmado aqui várias vezes, pastores diferentes, mas com uma única convicção: quem sustenta a igreja é o Senhor, e nós cremos que o Senhor tem nos sustentado, e nós cremos que o Senhor vai nos sustentar, para que todos os compromissos por elas assim adquiridos sejam salvos no dia certo, pagos no dia certo, e que toda a nossa inteligência financeira necessária para esse tempo seja abençoada pela sua provisão e prosperidade. Nós te agradecemos por esses dízimos e ofertas
e te pedimos que o Senhor abençoe a reflexão, mais uma vez, da tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nesta noite, mais uma noite de mês da família, na Igreja Batista Tauá, na Igreja Primeira de Nova Jerusalém, eu quero fazer uma reflexão com você, de maneira muito recortada, sobre uma personagem das nossas famílias. Nós estamos pensando, minha casa é uma extensão do céu. E hoje eu quero falar, não para mulheres, mas eu quero falar sobre uma mulher. Eu quero pensar com você naquilo que me deixa muito chateado e, por que não, irritado, com dificuldade até de vivenciar, pastor, antes, confesso o que preguei hoje de manhã, pela paz. Quando as notícias que nós temos é de que a violência doméstica contra a mulher tem aumentado nesse tempo. Eu quero dizer para você, querido, que infelizmente muitas mulheres no Brasil hoje precisam encenar, e a partir de uma grande atriz que ela precisa se tornar, para talvez dizer que a sua casa é uma extensão do céu. Mas isso é fake news. Isso é uma mentira. Porque, na verdade, a sua casa é uma extensão de grosseria, de espancamento, de tentativa de mortes, de abusos. Pastor Anderson abriu essa celebração brilhantemente, nos relembrando que no dia 18 de maio, nós tivemos uma data tão importante, e que crianças e adolescentes sofrem abuso. Lembro-me quando a rede de crianças da nossa igreja promoveu, alguns anos atrás, uma passeata contra a pedofilia. E os eruditos que estudam essa área dizem que quando a sociedade civil se manifesta contra a pedofilia, você dá um grito, você faz uma denúncia, você tem uma passeata, uma panfletagem, um adesivo no carro, algo contra o pedófilo, que nós nunca sabemos quem é, e infelizmente sempre são os de dentro e mais próximos. Eles ficam com um certo receio. O Conselho Tutelar, naquela época, pastor, nos fez chegar notícias de que muitas denúncias aconteceram depois daquela nossa carreata. Infelizmente, não é uma extensão do céu a casa de muitas mulheres cristãs do nosso país. Eu quero falar desse tema. Eu quero falar desse tema à luz da palavra de Deus, não à luz do feminismo, que discordo, mas em muita coisa dele. Reconheço suas oportunidades, suas garantias, suas vitórias, algumas coisas bem interessantes ao longo da sua trajetória, mas sou muito desacordado teologicamente com as fontes do movimento feminista, especialmente ele brasileiro. Mas de uma coisa eu sei, como um cristão, discípulo de Jesus de Nazaré, como igreja de Jesus, nós não precisamos ser de esquerda, e nem de direita, nem de centro. Eu tenho repetido isso aqui tanto, né? Estou ficando até chato, para querer defender algumas pautas. Infelizmente, nós vivemos no tempo daquilo que a gente conhece aí na literatura, né? Como pessoas que se apropriaram, quase que de maneira indébita e errante, de algumas virtudes. Os mais eruditos chamam do monopólio das virtudes. E nós começamos a categorizar algumas pessoas a partir disso. Então, algumas ideologias começaram a trazer para si uma grande virtude. Por exemplo, se você trabalha com presidiários, e se você trabalha pelo direito do presidiário, você já começa a ser olhado como alguém mais aí, entendeu? Mais para lá, mais para cá. O livro de Hebreus diz que nós devemos lembrar dos presos como se presos estivéssemos com eles. Bíblia. Perdão, eu não preciso de uma leitura marxista da Bíblia
para defender o que o pastor Anderson defendeu aqui nesta noite. É missão da igreja. Por isso que é uma infantilidade absurda querer colocar o texto sagrado dentro dessas propostas humanas. A Bíblia não está à direita, nem à esquerda. A Bíblia está acima disso tudo. Então, quero falar com você nessa noite, baseado, numa experiência, porque me soou inacreditável. Eu queria muito que isso fosse uma inverdade, de que mulheres estão sendo mais espancadas do que o comum, porque estão convivendo mais com os seus maridos. Pastor, mas e os homens que são agredidos? Eu sei que tem mulheres aí que não são fáceis, não. Mas o texto que eu li da primeira carta de Pedro hoje, pela manhã, que nós poderíamos visitá-lo também nesta hora, até para explicar uma má compreensão do que o próprio apóstolo Pedro diz, má compreensão da igreja atual, sobre o que é a submissão da mulher ao marido. A mulher deve ser, sim, submissa ao marido, e não subjugada. A submissão em amor é uma coisa tão bonita. Não tem ninguém que não se submete a um amor de um marido que ama a esposa como Jesus amou a igreja. Quem é amada desta forma não tem dificuldade nenhuma de ser submissa. O problema é que o sacerdócio do marido dentro do lar, na mentalidade evangélica brasileira, infelizmente virou até pão, virou circo, virou, desculpe irmãos, esterco teológico, para dar direito ao homem, inclusive, de levantar a mão contra a sua mulher, garantindo um absurdo que a Bíblia nunca diz. Creio no papel masculino, creio no papel feminino, muito bem definido por Deus na palavra, mas o próprio texto, porque dizem as feministas que esse texto, ele subjuga a mulher, não. Se nós tivéssemos, eu nem li o texto ainda, que é de João 8, nós vamos falar sobre a mulher adúltera, mas eu estou numa introdução, afirmando para você que o próprio texto já deixa bem claro que no tempo lá de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, nós deveríamos tratar a mulher como um vaso mais frágil. Vaso mais frágil não é porque a mulher é mais fraca. O texto, ele é tão apaixonante, está tão claro, é porque é só você tirar as lentes marxistas, liberais, de esquerda e direita, e ler a Bíblia a partir da inspiração dela, dentro do seu próprio contexto. Pedro está inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que a mulher deveria ser tratada pelo seu esposo como um vaso mais frágil. Isso não é infantilizar e nem diminuir a força da mulher, não. Ele está dizendo que nós, homens, não podemos tocar uma mulher com a mesma força que se carrega um vaso mais frágil. Você já fez mudança, não já? Você já teve alguma coisa quebrada na sua mudança? Quando eu vim mudando do Espírito Santo para cá, quando eu era pastor lá em Vitória, e vim ser pastor aqui no Tauá, nós tivemos a mudança. Algumas coisas ficaram pelo caminho. Um par de tênis meu sumiu. Eu, quando fui mudar agora que eu estava no apartamento da igreja e fui para a minha outra casa, nós tivemos lá um problema na mudança, porque coisas quebram, acontecem, e geralmente quando você faz mudança, aquilo que você acha mais frágil, que você quer identificar para a empresa ou para os seus amigos, com aquela feijoada que a gente organiza, para levar a galera para trabalhar com a gente bota lá com caneta vermelha, amarela, frágil, e pode ser um copo. Eu não estou querendo dizer que aquele copo ele é inferior aos outros. Eu estou querendo dizer que, olha, cuidado com ele, porque ele é frágil, se cair, quebra. Ou seja, toque nele com cuidado. Pedro está dizendo que a mulher é um vaso mais frágil, porque fisicamente, na maioria das vezes, eu sou profissional de educação física, eu sei o que é fibra muscular,
vermelha, branca, potência muscular. É por isso que eu sou radicalmente contra um movimento que dentro do esporte tenta lutar para que travestis possam disputar competições no outro sexo. Tem o corpo de homem, mas é transexual, e agora quer, como mulher, competir entre mulheres com o corpo masculino. Isso é o quê? Injustiça, porque o corpo masculino, na perspectiva da força, da potência muscular, normalmente, em alguns casos diferentes, na maioria das vezes, é muito mais forte. É por isso que a mulher precisa ser tocada com fragilidade. Ela tem que ser tocada como algo mais frágil. Para quê? Para que não haja abuso, para que não haja ferimento. A Bíblia se preocupa com isso. Então, não dá para caminhar com quem quer defender a mulher ignorando a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro que incentivasse a violência contra a mulher, porque nós precisamos destruir essa ideia judaico-cristã. Por quê? Então nós temos que destruir a ideia judaico-cristã de mundo e ficar com qual? Com a grega? Não dá para entender. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar você nesta noite a falar com você a partir do texto da mulher adúltera. João capítulo 8, diz assim a boa palavra de Deus: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com Jesus. Sentando-se, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que os tais sejam apedrejados, as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que, tendo o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistiam em perguntar, lhe ergueu e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram, isto foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Uma casa onde é uma extensão do céu, é uma casa onde não existe agressão à mulher, à criança, ao adolescente, ao homem também. A violência contra a mulher, ela está neste episódio sendo completamente combatida por Jesus. E o que nós temos aqui? Nós temos uma mulher que simplesmente pelo fato de ser mulher é levada a Jesus. Observe como Jesus está ressignificando muita coisa que o povo judeu estava vivendo. Jesus que rompe com isso. Você precisa entender o que é a lei e o que é a midrash, o que os fariseus incluíram na lei e chamaram como de Deus. Mas eu não quero ser advogado de Deus aqui. Eu quero olhar para o encontro de Jesus com um ser humano que foi flagrada, sim, num ato de adultério. Aqui, esta mulher está
envolvida. Nós não temos muitos detalhes no texto. Adultério de quem? Dela, ela que era casada. Era adultério porque o homem era casado. É adultério porque os dois eram casados. O texto bíblico que ele diz que ela foi flagrada num caso de adultério. E só aqui eu já tenho uma coisa muito importante para pensar com você, que Jesus denuncia, que nós devemos denunciar, que é o preconceito contra o fato de simplesmente ser mulher. Não entendi, pastor. As mulheres, elas deveriam, na minha opinião, se vestirem como a Bíblia diz. A sua sensualidade deveria ser guardada para o seu marido. Eu acredito sim que as mulheres deveriam portar-se fisionomicamente, como cristão que sou, como defensor de uma ética, até mesmo na própria vestimenta, eu defendo isso. Eu olho para minha filha, eu olho para minha esposa, a gente não tem nenhum problema quanto a isso. Não há nenhum problema ser bonita, bela, isso não é ser pecado. Mas o simples fato da mulher ser mulher, ela já é alvo de preconceito. Sei porque sou homem, criado com homens machistas, que a roupa de uma mulher, mesmo na direção contrária do que eu acho que deveria ser, já é motivo para que ela seja olhada como objeto sexual. Saiu com esse shortinho na rua porque está querendo alguma coisa, né? É simplesmente pelo fato dela ser mulher. Há um preconceito contra a mulher, sim. Há sim. E por isso que elas estão tentando lutar por algumas coisas. Às vezes por um movimento que eu não concordo. Lutar para querer dizer o seguinte: espera aí, mas e o homem nessa história, gente? Quantos batistas temos aqui acompanhando esse culto? Quantas vezes nós assistimos em nossas assembleias de igreja meninas, mulheres, sendo disciplinadas na igreja porque eram grávidas, adolescentes. O problema não é disciplina, porque cada comunidade vive uma maneira de entender. Mas e os meninos? Porque o corpo do menino não manifesta que ele teve uma noite antes do culto sexual diferente das propostas pela palavra de Deus. Mas são as meninas que são expostas. E os meninos? Cadê o homem nessa história? Por que não trouxeram os dois nessa história? Por que não pegaram os adúlteros? Por que só a adúltera? Porque existe um fato, um simples preconceito, simplesmente da mulher ser mulher. Se na sua casa existe preconceito contra a mulher, a sua casa não é uma extensão do reino de Deus. Muitas mulheres não têm a extensão do céu dentro da sua casa, porque elas estão se culpando até hoje de terem nascido mulher. Está aí, talvez, porque muitas estão decidindo viver como homem. Porque se ser mulher é assim. Mas há uma segunda questão que Jesus faz, e isso tem tudo a ver com o contexto atual desta pandemia, que Jesus, ele interrompe um ciclo de preconceito, mas Jesus interrompe um ciclo de violência. Jesus agora, ele impede a mulher de ser apedrejada. Ele impede a mulher de ser violentada. A violência contra uma mulher, a violência física contra uma mulher,
não há desculpas. Ah, mas pastor, tu não sabe o que ela fez. Bem, ela estava em adultério, foi prova para todo mundo. O fato do adultério de uma mulher não significa que ela tem que ser espancada. O fato do adultério de um homem também não significa que a irmã tem que dar-lhe, né? Que tem mulher braba. E tem mulher que é mais braba que muito homem. E tem muito homem que, meu Deus do céu, irmão. A violência física, ela é uma aberração. Uma aberração. Um homem encostar a mão numa mulher, na minha humilde opinião, é uma amostra de falta de masculinidade e de excesso de covardia. Ah, pastor, mas foi só uma vez, eu fiquei nervoso. Não foi só uma vez e você não ficou nervoso. Você precisa assumir que dentro de você existe um monstro que precisa ser freado. Não se agride uma mulher. Eu lembro que nos meus 10 anos de casado, aqui na celebração, a Aline me surpreendeu com um elogio e eu fiquei impactado. Ela disse, agradecendo a Deus, porque eram 10 anos de casado, e ela não lembra de alguma vez que eu tenha gritado com ela. E olha que a gente briga. Gritado. Nós estamos fazendo 15 anos, eu espero que ela continue dando esse mesmo testemunho. Mas agredir, segurar pelo braço, jogar na parede, empurrar na escada, puxar pelo cabelo, jogar no chão, chute na barriga, e depois botar a roupa, o terno, a gravata, o perfume, pegar a Bíblia, botar um óculos escuro nela, um boné, uma peruca, uma maquiagem, entrar na igreja e cantar que sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que sociedade é essa que vivemos, que aceita a violência contra a mulher? Eu fui pastor numa comunidade muito simples, na Baixada Fluminense, plantei uma igreja com a minha esposa, num tempo muito difícil na nossa vida. Pegávamos uma van ali, sexta-feira, na Avenida Brasil, e ficávamos hospedados na casa de Dilson e Délia. Délia hoje está com o Senhor, um casal de diáconos da PIB da Penha, que nos recebia ali, e nós fazíamos um trabalho, dando continuidade a um processo da Igreja Batista Zona Norte. Quando assumi aquele projeto, ficávamos ali dormindo com o nosso filho pequeno, Lucas. E foi uma primeira experiência de ter que encarar fisicamente um abusador de mulher. A esposa não aguentou, de um bairro determinado de lá, e soube dos meus posicionamentos, me procurou, e eu fui atender os dois. O cara era grande, o cara era forte. Eu fiquei com medo. Eu fico imaginando aquela mulher, que grávida. A última opção dela foi pedir ajuda, porque... Mas por que ela não denunciou? Não. Mas por que ela não vai na delegacia? É que você não tem ideia. É o pai do filho dela. É o diácono da igreja. É o cara que trabalha na igreja. É o amigo do pastor. É o pastor da igreja, talvez. A mulher, ela assume uma condição de se permitir viver isso, porque ela consegue ainda colocar outras coisas acima. Então, não é fácil. Aquela moça conseguiu pelo menos falar comigo, e eu fui visitar, porque eu sempre desconfio. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, sempre tem o outro lado. No determinado momento da conversa, eu falei assim, amigão, você está batendo nela mesmo? Ah, pastor, perdi a cabeça, fiquei nervoso. Eu falei, mas ela está grávida. Ela está grávida.
Não, pastor, mas eu já pedi perdão e eu nunca mais vou fazer isso. Todas que morreram na mão de um abusador ouviram isso, eu suponho. Você precisa de arrependimento e de ajuda, querido. Você precisa de tratamento, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa buscar a Deus, buscar uma ajuda, procurar o pastor da igreja, que eu vou te tratar com carinho, com respeito. Não vou te excluir, não. Nós vamos te levar para terapia, e você vai confessar, porque se a tua esposa ainda te perdoou, louvado seja Deus. Aquele homem virou para mim e falou, não vai fazer mais. Eu falei, não vai fazer mesmo não, porque agora essa moça aqui tem pastor. Ficou nervoso? Dá um soco na parede. Ele, pastor, vem aqui, você acha que eu já não fiz isso? Ele me mostrou o quarto dele, a mão dele cheia de cicatrizes, engoli assim o cuspe. Comecei a lembrar de umas aulas de judô que eu tive, de jiu-jitsu. Olhei para ele e falei assim, mas da próxima vez, se ela me disser, eu não vou vir aqui sozinho mais não. O pastor tem que aprender da vida pela ovelha. Nós temos um compromisso ético muito sério. Você viu o vídeo que antecedeu essa mensagem. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu tenho algumas e muitas críticas a essa lei Maria da Penha, mas é o que nós temos. Acho que podia ter o Mário do Penho também. Porque quando o homem é agredido? E quando o homem toma uma vassourada porque chegou bêbado em casa? E aí? Tem que pensar também nisso. Mas ele pelo menos tem força física para se defender. O ciclo de violência contra uma mulher é freado por Jesus quando ele livra a mulher adúltera de um apedrejamento. Mas não pense em você que a cadeia de uma mulher é só a violência física. Há um instrumento de maldade, há um instrumento de prisão que me causa tanta revolta. São aqueles homens que são os provedores do lar. Observe bem, ele é um crente. Ah, pastor, mas homem de Deus não faz isso não. Homem de Deus não faz isso, mas tem muita gente que diz que é de Deus, mas não é homem, entendeu? Que bater na mulher é mole. Quero ver partir para cima do patrão, do cara que tem a tua força. Nós estamos num momento, irmãos, que as qualidades cristãs da masculinidade são utilizadas para aprisionar uma mulher. Ele é o provedor do lar. Aí ele disse que, como provedor do lar, ela tem que cuidar de quem? Dos filhos e do lar. Aí ela não trabalha. Por que ela não trabalha? Porque ela é a do lar. Ela é a mulher que optou em ficar em casa para cuidar do lar. Nenhum problema. Pessoas do lar, mulheres do lar, são mulheres. Ah, ela não trabalha, minha esposa não trabalha. Fica em casa, lavando, cozinhando, passando, arrumando. Gente, é muito trabalho. É um trabalho digno, de honra. Aí, essa mulher começa a ser agredida por esse homem que percebeu que ela não tem aonde cair morta. Que ela dedicou a vida dela para casa. Aí ele, porque é doente, eu ainda quero acreditar que é doente. Ele que é doente, ele que tem problemas, ele que precisa de ajuda, de remédio, de psiquiatria e muitas vezes de cadeia, ele começa a se aproveitar de saber que ela não tem para onde ir, e ele faz o que quer com ela, porque mora longe dos pais,
Geralmente o abusador, ele pega a família e vai para longe do pai e da mãe. Geralmente o abusador é um cara violento da porta para dentro, mas da porta para fora. Ele é o brincalhão, porque ele precisa esconder isso. Há mulheres hoje no Brasil que estão se submetendo a viver de forma abusiva, para poder pagar aluguel, para poder comer, para poder morar, para poder vestir. A violência contra a mulher não é só a violência física, ela é a cadeia, a prisão psicológica. A mulher, ela consegue, por amor aos filhos, se submeter. Nós tivemos uma live muito importante, de tantas lives que a nossa igreja tem oferecido, mas a live do Dia das Mães foi uma live bem interessante. Cíntia Neto, uma das psicólogas da nossa igreja, membros da nossa igreja, atua aqui também, disse algo muito interessante para as mães naquele dia, que antes de ser mãe, você é mulher. Jesus interrompeu. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Jesus vai se levantar para interromper esse ciclo de violência contra você no poder do nome de Jesus. Eu vou repetir. Eu creio que Jesus vai se levantar para interromper esse ciclo de violência contra você. Aí a igreja fala assim: ufa, ainda bem que Jesus vai fazer isso. É, querido, como diz o pastor Anderson, é bendito. Só que ele vai fazer isso é comigo e com você. É com a gente. Que vai ter coragem de romper relacionamento de amizade com amigos que você sabe que bate na sua mulher. Você não pode andar com esse cara. Você não pode ter relacionamento com esse cara. Você não pode tomar café com ele. Você não pode ir para o futebol com ele. Porque você está apoiando uma coisa nefasta. Jesus não deixou que aquela mulher adúltera fosse apedrejada. Quantas mulheres precisam de libertação? Quantas mulheres hoje estão esperando acabar uma faculdade, arrumar um emprego para fugirem com seus filhos? Só quem trabalha nesta área talvez entenda a seriedade. Porque o Brasil é muito politizado, porque numa democracia tudo se politiza. Tudo está muito politizado, então os números são politizados. O número da violência contra a mulher. Ah, mas isso aí é para, entendeu? É coisa de esquerda, é coisa de direita. Não, mas e os homens? Enquanto se fica discutindo os números, se são ou não são, as mulheres estão apanhando. As mulheres estão emocionalmente, psicologicamente em casa. Eu sempre disse para minha esposa que o meu sonho é que a minha esposa ganhe cada vez mais e melhor do que eu. Eu quero que a minha esposa faça mestrado. É uma excelente profissional. Durante um tempo ela abriu mão, sim, de poder, para poder tomar conta das crianças pequenininhas. Nós tivemos um planejamento para isso. Não queríamos que ficasse com vô, com tio, com tia, com vizinho. Às vezes é necessário, nenhum problema se você fez isso. Porque nós fizemos um planejamento, nossa família pôde fazer isso. Mas ela voltou para o mercado de trabalho. Eu sonho a interdependência do casal. Eu não posso ser dependente da minha esposa, mas a minha esposa também não pode ser dependente de mim. Porque isso pode gerar uma relação de abuso. Então, trabalhe para que a sua esposa cresça na vida. Se a sua esposa, ela não é uma pessoa da academia, das letras, não tem problema. Mas o que ela gosta de fazer? Apoie a sua esposa. Ela faz o quê? Doce, ela faz festa, ela faz pão, ela costura. Investa. Venda seu carro. E bote dinheiro no negócio da sua esposa. Mostre para ela que o seu carro é menos importante do que o sonho dela. Dê a ela condições de se virar sem você. Porque se você morrer, como que vai ser a vida dela? A ela que se resolva. Eu já morri? Não.
É inadmissível mulheres que vivem dentro de um ambiente que deveria ser cristão, só estarem casadas porque não tem onde cair morta. E nós precisamos repensar o que é divórcio para essas pessoas. É inadmissível, em nome de uma pureza matrimonial, pastores abençoarem mulheres, maldizerem, abençoarem homens e permitirem que mulheres não saiam de casamentos quando elas estão quase morrendo na mão de tiranos. Eu me levanto no mês da família da Igreja Batista de Itauá nesta noite contra esse tipo de relacionamento. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. Essas mulheres precisam de libertação, de ajuda, gente que tem coragem de encarar o que tiver que encarar. Em último lugar, o movimento de liberdade da mulher precisa estar no não peques mais. Eu gosto quando Jesus diz para ela assim: vai, e não peques mais. Ou seja, vai, você é mulher, faz o que você quiser, porque você é livre. Não. Você é dona do seu... Não. Vai, e não peques mais. A mulher tem, tanto quanto o homem, uma rotina ética cristã. Nós pensamos assim, e não temos que ter vergonha de pensar assim. Nós temos uma moral, podem pensar diferente, devem pensar diferente, e no amor, nós vamos tentando compartilhar como é que nós vivemos a partir de Jesus, e é Ele que faz essa obra de transformação. Então, tem o não peques mais? Tem, mas também tem um vai. Essa afirmação de Jesus é um vai, e eu queria que você fosse. Jesus disse para ela assim, ó, vai e não peques mais. Talvez eu precise te dizer hoje assim, vai e denuncia ele. Talvez eu precise te dizer assim, vai e procure ajuda. Não fique com vergonha, vai e procure quem pode te ajudar. Vai e conta para o teu pai. Ah, mas ele vai, não se permita viver, vai. Jesus tem um vai. Vai e procura o pastor, vai e procura a igreja. Vai e procure um amigo, procure uma amiga. Você não nasceu para isso. Você não é culpada de viver assim. Não é culpa sua. Você é vítima de uma pessoa que precisa de ser tratada. De uma pessoa que precisa de ser mudada por Jesus. Eu também acredito que Deus transforma homens agressores. Eu creio que Jesus restaura homens agressores. Eu creio sim que mulher tem condição de perdoar o marido e ele nunca mais nem levantar a voz. Por quê? Porque Jesus mudou. Porque Jesus transforma. Porque ele também diz, vai para o homem, vai e não peques mais. Porque se tivessem trazido esse cara, o adúltero da adúltera para a história, talvez o final da história seria para ele também, vai e não peques mais. Há restauração para você, meu irmão. Há transformação para você, mas se você não quiser, se você resistir, infelizmente, talvez eu tenha que te visitar na cadeia, mas vai ser o melhor lugar para você, para a sua família e para os seus filhos. Nós não podemos conviver com essa pandemia que infelizmente, não tem data para terminar. Antes do coronavírus, as mulheres apanhavam. Durante, apanham muito mais. Depois, vão continuar apanhando. E nós? E a igreja? O que vamos fazer? Vamos fazer como Jesus? Vamos quebrar o preconceito? Vamos interromper um ciclo de violência? E vamos dizer a elas, vai, procura ajuda, venham, denunciem, nós queremos te ajudar. Não é propósito de Deus para a sua vida
que você termine ela assim. Há um tempo de esperança para você. Ah, pastor, eu não vejo. Você está ouvindo essa mensagem. Eu talvez seja muito criticado, perseguido. Talvez receba mensagens indecorosas. Farei com a maior alegria, porque cumpro um papel profético de denunciar uma aberração no meio de uma pandemia, quando as mulheres precisavam mais dos maridos apoiando, acolhendo, e as esposas mais acolhendo e apoiando os maridos, a violência doméstica, o abuso infantil, quanto a criança, quanto a adolescente, está aumentando. E tem gente que acha que mesmo assim, vivendo esta prática, a sua casa é uma extensão do céu. Não é não, mas ela pode ser, no poder do nome de Jesus. Vamos orar nesse instante? Vamos orar nesse momento? Senhor, nós não estamos aqui brincando. Tu conheces o meu coração. Tu conheces o porquê falar disso nesse texto. Então eu creio que há um propósito para esta palavra. Há muita coisa aqui, Senhor, que realmente é minha. Sou eu que penso assim. E eu dividi com as pessoas. Mas há princípios aqui que são eternos. Há princípios aqui que o Senhor Jesus viveu. E eu te peço, Senhor, um milagre no Brasil. Eu te peço, Senhor, que nenhuma mulher, membro da Igreja Batista de Itauá, viva desta forma. Que nenhuma mulher da primeira Igreja Batista em Nova Jerusalém viva desta forma. Senhor, traz a revelação e nos mostra quem são as pessoas e as mulheres que estão precisando de libertação e nos dê coragem para entrar nesse Egito e tirá-las de lá. Nós não queremos aceitar, nós não queremos compactuar. Nos ajude, Senhor, a sermos mais bíblicos do que machistas ou feministas. Nos ajuda, Senhor, a ser mais discípulos de Jesus do que de Karl Marx. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais discípulos de Jesus do que as teorias liberais. Nos ajuda, Senhor, a libertar as pessoas mais do que aprisioná-las. Como cidadão brasileiro, como homem, eu quero representá-lo, Senhor, se assim é possível. Talvez a minha oração seja inaceitável ao Senhor, mas eu quero ousar fazer essa oração. Eu queria, Senhor, nesta hora, pedir perdão ao Senhor, em nome daqueles que têm esta nefasta atitude. Tua palavra diz que a alma que peca é esta que morre, então nós somos responsáveis pelos nossos pecados, mas eu quero, Senhor, estar sensível neste momento a esses dados estatísticos que estão chegando, de que as mulheres, que as crianças, que os adolescentes estão sendo abusados e agredidos por homens que se perderam, por homens que provavelmente foram abusados, por homens que provavelmente foram agredidos e que não passaram pela ressignificação da vida na cruz do Calvário. Perdoa a nação brasileira por tão horroroso pecado. Perdoa-nos, Senhor, por, se em algum momento fomos complacentes, dá-nos autoridade, força no Senhor, de tratar aqueles que querem arrependimento, nos dê amor, nos dê compaixão, de olhar para um homem que assume a sua monstruosidade e quer redimi-la na cruz, e quer ajuda, nos ajude a ajudá-los. Mas, sobretudo, Senhor, ajude essas mulheres a saírem dessa cadeia, dessa prisão psicológica,
dessas acusações, desses tratamentos indecorosos. Ajude, Senhor, essas mulheres a serem vistas como mulheres e não como objeto sexual. Ajude, Senhor, a nação brasileira. Ajude a tua igreja e perdoa a tua igreja quando convive pacificamente com esse tipo de situação. Abençoa as nossas famílias para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Essa semana seja uma semana de vitória na sua vida para a glória de Deus.